Oi, pessoal, dando continuidade à nossa aula de História, depois de estudarmos o capítulo 8, que estudamos a respeito da independência do Brasil, agora nós iremos estudar o capítulo 9, que iremos conhecer um pouquinho mais sobre a construção do Estado e a economia brasileira. Ok? Então, bora aprender! Sobre os principais fatores desse período. Para entender os motivos do estabelecimento da corte portuguesa na América, é necessário entender os seus antecedentes. Então, o principal deles foi o bloqueio continental napoleônico. Esse bloqueio ele tinha o objetivo de dinamizar a indústria francesa e acabar com a supremacia de sua principal rival. Então, Napoleão Bonaparte ele vai exigir que todos os países europeus deixem de comercializar com a Inglaterra. Quem desobedecesse seu comando seria invadido pelo exército francês. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Portugal ele desobedeceu essas exigências devido às relações amistosas estabelecidas com a Inglaterra. E com isso, Dom João VI e a corte fogem para o Brasil. Essa transferência representou o aumento do domínio inglês sobre Portugal e o início de um processo de independência do Brasil. Houve uma forte aproximação entre Portugal e a Inglaterra após a chegada da família real. Houve uma forte aproximação entre Portugal e a Inglaterra após a chegada da família real. Como percebido a partir dos tratados de 1810, por meio deles, as mercadorias inglesas entrariam no Brasil, pagariam uma taxa mais baixa de apenas 15% sobre o valor do produto. Então, apesar de exportar bastante para o Brasil, por outro lado, a Inglaterra não importava muitos produtos, deixando a balança comercial brasileira deficitária, ou seja, era mais importação e menos exportação. Durante o seu governo, Dom João VI ele vai realizar uma série de medidas que causam impacto na sociedade colonial portuguesa. A primeira delas foi a abertura dos portos, que representando o fim do pacto colonial. Além dela, houve a permissão de manufaturas que havia sido proibida por Dona Maria I no Alvará de 1785. A realização de reformas urbanas e culturais que ocorreram no Rio de Janeiro para abrigar a corte portuguesa, como a criação de instituições de ensino, que no caso era Escola de Comércio e Academia Militar, Imprensa Régia e Academia de Belas Artes. Marcada pela vinda dos artistas franceses que compuseram a missão artística francesa. O transplante do Estado português, caracterizado pela transferência dos principais órgãos da administração do Estado português para o Brasil, que no caso era o Ministério do Reino, da Marinha e da Ultramar. Foi a chamada inversão brasileira. O centro de decisões foi interiorizado no Brasil, deixando de ser em Portugal e um dos mais importantes, que foi a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Isso já em 1815, devido às pressões do governo de Viena. As principais revoluções ocorridas durante o período joanino foram a Revolução Pernambucana, que aconteceu em 1817, movimento com influência iluminista, composto por senhores rurais e homens livres que se manifestavam contra os altos impostos gerados pelos vultuosos gastos da corte no Rio de Janeiro e que desejavam a maior participação política e a Revolução Liberal do Porto, isso já em 1820. Movimento organizado pela burguesia portuguesa, influenciado também
pela Revolução Francesa, que exigia o retorno imediato de D. João VI, a elaboração de uma Constituição liberal e um projeto de recolonização para o Brasil. Dessa forma, D. João VI foi para Portugal, deixando Dom Pedro I, seu filho, como príncipe regente no Brasil. Então, nesse contexto, ocorreu uma cisão política no Brasil, que era o Partido Português, que faziam parte desse partido funcionários públicos, militares e comerciantes portugueses, que concordavam com a política das cortes de Portugal. E o outro era o Partido Brasileiro, que era composto por grandes latifundiários, que defendia a manutenção do liberalismo comercial. O Partido Brasileiro, ele, temendo uma fragmentação política, se aglutinou em torno de Dom Pedro, que declarou a independência do Brasil. Após a proclamação da independência do Brasil, ainda foi necessário a sua consolidação. Alguns historiadores consideram que o processo de independência foi um arranjo político elaborado entre as elites, havendo pouquíssima participação popular. Além disso, houve também um ponto de resistência ao processo de emancipação das regiões Norte e Nordeste, mas que foram logo reprimidos pelo governo. Internacionalmente, os primeiros a reconhecer a independência foram os Estados Unidos, devido à doutrina Monroe, que era América para os americanos. No que se refere à elaboração da primeira Carta Constitucional Brasileira, inicialmente houve um projeto de Constituição em 1823. Então, nele uma Assembleia Constituinte composta principalmente por membros do Partido Brasileiro, foi responsável pela elaboração da primeira Constituição brasileira. No entanto, devido ao caráter liberal do projeto, que visava limitar o poder do imperador, e a atuação política de portugueses, que acabou sendo recusada por Dom Pedro I. Então, nesse sentido, foi elaborada a Constituição Outorgada de 1824, que definia que o poder do Estado seria dividido em 4: legislativo, executivo, judiciário e moderador. Este último era exclusivo do imperador e permitia a intervenção nos outros poderes. O voto seria censitário e restrito aos homens maiores de 21 anos, com exceção de escravos e indígenas. O catolicismo ele foi declarado religião oficial e a igreja passou a ser controlada pelo Estado. Isso que era conhecido como regime do padroado. O reinado de Dom Pedro I, marcado por intensos conflitos, como a Confederação do Equador, marcada por contestações ao autoritarismo de Dom Pedro, atrelado à insatisfação em relação à queda das exportações de açúcar e à situação de miséria da população, que fizeram com que surgisse um movimento de caráter republicano e federalista em Pernambuco. Liderada por Cipriano Barata e Frei Caneca, a revolta atingiu outros estados do Nordeste, como Ceará e Rio Grande do Norte. No entanto, a adesão dos populares enfraqueceu o governo, que foi repreendido pelo governo imperial. Outro importante conflito do primeiro reinado foi a Guerra da Cisplatina. A província da Cisplatina ela foi incorporada ao território brasileiro em 1816 por D. João VI. No entanto, os habitantes da região eles não se sentiam identificados com a cultura brasileira. Então, eles decidiram se opor ao movimento emancipacionista, apoiado pela Argentina. Com a vitória da Cisplatina, a imagem do Brasil ficava ainda mais desfavorável e crescia as insatisfações populares contra o governo de Dom Pedro I, devido às inúmeras mortes na guerra. Além disso, também houve o conflito mais local, que ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, na capital do Império,
O assassinato do jornalista Libero Badoró, opositor de Dom Pedro I, fez com que acirrassem os choques entre o Partido Português e o Partido Brasileiro. Essa radicalização culminou em conflitos entre os dois partidos no Rio de Janeiro. Não tardou para que o governo de Dom Pedro I desse sinais de crise, marcada por fatores políticos, como as crescentes insatisfações com o forte autoritarismo de Dom Pedro I. Percebido do poder moderador, da forte repressão à Confederação do Equador e à imposição da Constituição de 1824, e por fatores econômicos como o déficit da balança comercial brasileira e o aumento da dívida externa com as despesas em guerras. Devido às fortes insatisfações, Dom Pedro I acabou optando pela abdicação e deixando o trono para o seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha então apenas 5 anos. Iniciaram um governo regencial até seu filho completasse a maioridade, né? Porque ele não tinha idade suficiente para assumir o trono. Então, aí vai começar o regime regencial. Como foi esse regime? Bom, na história do Brasil, o chamado período regencial foi um intervalo de 9 anos entre o fim do Primeiro Império, comandado por Dom Pedro I, e o início do Segundo Império, indicou o trono em favor do seu filho, então com 7 anos de idade. Como o sucessor era ainda uma criança, a Constituição de 1824, em seu capítulo 5, ordenava que o comando do Império fosse delegado a uma regência até que a maioridade fosse completada, valendo ressaltar que a maioridade prevista pelo artigo 121 da referida Constituição era de 18 anos completos. Então, a Constituição de 1824 também previa que, caso o imperador fosse maior de idade, a regência deveria ser ocupada por um parente mais próximo e, é claro, maior idade. Caso contrário, deveria ser formada uma regência provisória, constituída por ministros e conselheiros de Estado. Como não havia nenhum parente próximo a Dom Pedro II, optou a assumir a regência à época. Deu-se início à chamada regência trina provisória, que, por sua vez, tinha a missão de eleger a regência trina permanente. A regência trina provisória ela foi composta por Nicolau Pereira Campos Vargueiro, José Joaquim Carneiro de Campos e Francisco Lima da Silva e durou apenas 2 meses. Foram os regentes provisórios que cuidaram da parte formal da abdicação de Dom Pedro I, que saiu do país em 13 de abril e declararam Dom Pedro II oficialmente imperador do Brasil em 9 de abril. Em 3 de maio, houve a eleição para a regência permanente, como mandava a lei. E em 17 de julho, aconteceu a efetivação do governo, composta por José da Costa Carvalho, que era o Marquês de Monte Alegre, Francisco Lima e Silva e João Braulio Muniz. Como diz o historiador Boris Fausto em seu livro sobre a história do Brasil, a tendência política da regência trina permanente foi ele escreveu a seguinte coisa: liberais moderados que se organizaram de acordo com a tradição maçônica na sociedade defensora da liberdade e independência nacional. Entre eles havia uma alta proporção de políticos de Minas, São Paulo e do Rio de Janeiro. Havia também uma presença significativa de padres e alguns graduados em Coimbra. Muitos eram proprietários de terras e de escravos. Foram nomes de destaque entre os liberais moderados Bernardo Pereira de Vasconcelos, magistrado mineiro educado em Coimbra, o padre Diogo Feijó, nascido em São Paulo e futuro regente, e Evaristo da Veiga, responsável pela edição do Rio de Janeiro de Aurora Fluminense, o mais importante jornal liberal de seu tempo. Isso foi o que o
o historiador Boris Fausto escreveu em seu livro sobre a história do Brasil. Na fase da regência, o Brasil passou por importantes reformas institucionais com vista à consolidação da unidade política e territorial do país. Um exemplo dessas reformas foi a criação da Guarda Municipal, que substituiu as antigas milícias regionais e passou a atuar pontualmente em cada província, a fim de manter a ordem nos municípios e, se fosse o caso, protegendo do Exército, sob o comando do Exército. O próprio Exército passou por uma reorganização geral. Ele recebeu maior apoio técnico e material. Houve também a criação do Código do Processo Criminal, que em 1832 foi inspirado nos modelos inglês e estadunidense, que teve a função de dar processualidade, isto é, modo de uso. O Código Criminal ele foi aprovado em 1830. A regência trina permanente só teve fim após a eleição que determinou que a confiabilidade do comando do Império a um só regente, em 1835, adicional de 12 de agosto do ano anterior. Esse ato também ele possibilitou a descentralização do poder, dando mais autonomia a algumas elites provinciais, fato que desagradava a oposição de tendência conservadora e centralizada. O primeiro regente a ocupar o cargo sozinho foi o padre Diego Antônio Feijó, que venceu seu principal rival, Holanda Cavalcante, com 2.826 votos contra 2.551 de Cavalcante. Feijó ficou no poder até 1838, quando renunciou ao cargo. A renúncia de Feijó seguiram novas eleições para o cargo da regência, cujo resultado foi favorável ao conservador Araújo Lima. Sob a forte regência de Araújo Lima, ela teve início em 1840, com uma subversão parlamentar da Constituição de 1824, conhecida como golpe da maioridade, que possibilitou que Dom Pedro II, então já com 15 anos de idade, assumisse o trono imperial. Vamos começar a primeira parte da nossa aula. A segunda parte a gente vai ter mais um segundo vídeo, ou até mesmo um terceiro vídeo, porque nós iremos estudar esse assunto bem detalhado para que possamos ficar inteirado a respeito da história do nosso país, tá bom? Deus abençoe e até a próxima!